Falaremos hoje sobre os conceitos básicos da eletricidade. Inicialmente veremos a princípio onde surgiu a energia elétrica. A energia elétrica está há 2000 anos, existe no mundo. E primeiramente os precursores foram os gregos. Eles descobriram que há 2000 anos, através dos elétrons, eles viam que se movimentavam em alguns materiais, né? E aí iniciou-se a nossa maior potência no mundo, que é a energia elétrica. Não vivemos sem ela. Então vamos ter alguns comentários sobre elas e as etapas que ela se divide, né? Primeiramente, as etapas desse sistema são feitas em diversos sistemas. Elas transformam em geração, passa para transmissão, elevação e rebaixamento. E aí sim a distribuição da energia elétrica. A geração, no nosso país, que é um país praticamente hidráulico, né? As nossas usinas são todas em cima da nossa bacia hidrográfica. Uma das maiores usinas que consta no nosso país é a usina de Itaipu. Nela são feitas a parte de geração em uma tensão menor, ela sai por uma subestação elevadora e nessa subestação elevadora sai para as linhas de transmissões, que se divide lá em 138, 230, 600 e 750 kV. São todas elas divididas dentro do nosso país. Quando chegamos aos grandes centros, essas linhas de transmissão normalmente entram em subestação rebaixadora. Essa subestação rebaixadora, ela pode entrar em 600, 700, 250 e 138 kV. E ela é distribuída em 34 e 13.8. Essa parte da distribuição dos grandes centros são nas cidades. Você traz a linha de transmissão para as vias públicas e para a área rural. Nas vias públicas, nós atendemos os pequenos consumidores, os residenciais, em 127 e 220 volts, sendo que o sistema entra 138 para 34 mil e 13.8, distribui no perímetro urbano em 13.8. Rebaixada novamente nos transformadores de distribuição. Ainda dentro dos grandes centros, nós temos altos consumidores, que são as indústrias. Elas podem receber energia elétrica em tensões de transmissão, 230, 138 e em 34 e 13. E ela transforma dentro para sua utilização da maneira que mais lhe convém. Ela pode ser em 440, 380, 220 e 127. A entrega do consumo, o consumo em pequenos consumidores, ela é em 127 e 220. Existem algumas características dentro do nosso país que elas são divididas em 127 e 220 em alguns estados. Outros estados trabalham só com 220 volts. É o caso específico do nosso vizinho Santa Catarina, né? A Copel, a nossa concessionária, trabalha com 127 e 220 dentro do perímetro urbano. E dentro do perímetro da área rural, ela trabalha com 127 e 254. É dessa forma que a gente distribui a nossa energia dentro do estado. Voltando à classe de consumidores, nós temos algumas classes de consumidores que são específicos, né? E esses consumidores se transformam em residencial, comercial e industrial. Cada um dessas etapas da distribuição tem algumas características próprias, né? Dentro da área industrial, os consumidores trabalham com demanda. Essa demanda pode ser de 24 horas na linha de produção. Então, o comportamento das cargas são diferentes. Ainda na área residencial, o comportamento é totalmente diferente. E dentro da área comercial, é um comportamento praticamente dentro da hora do comércio, que se divide das 8 horas da manhã por volta de 20, 21 horas. Então, é dessa forma que se comporta a nosso histórico de eletricidade no nosso país. As necessidades dos clientes são levadas à empresa e dentro da necessidade a empresa se adequa, né? Então, o consumidor é obrigado a dizer a demanda, a carga que ele vai ser usada e o período. Então, dentro dessa conversação entre consumidor e empresa,
é feito um levantamento para ver a necessidade e como ser atendido da melhor forma. Essa melhor forma, muitas vezes não é atendida de imediato. Existe a necessidade de aprimoramento, aperfeiçoamento, reforma, alguns detalhes dentro da redistribuição. Então, o que ocorre na realidade? A empresa muitas vezes não atende de imediato, existe a necessidade de ser adequado à nossa rede de distribuição. Normalmente isso ocorre quando em consumidores com uma potência elevada, uma carga muito alta, em baixa tensão. Da seguinte forma, entra com um pedido de ligação e esse pedido de ligação é analisado. E diante dessa análise é feito um levantamento da carga para que seja feita a referida reforma. Existe algum detalhamento que seria importante relevar. Dentro do histórico da eletricidade, a eletricidade no início, nós não conhecíamos algumas grandezas da eletricidade. E essas grandezas são, hoje, separadas em tensão, corrente, resistência e potência. Então, dentro dessas necessidades, você trabalha mediante essas grandezas. Ainda voltando à classe de consumidores, né? Os consumidores residenciais, que são atendidos em 127 e 220 volts, eles podem ser divididos em monofásico, bifásico ou trifásico, ou seja, monofásico, um neutro e uma fase em 127 volts. Tá? Um bifásico, duas fases e um neutro, duas fases com 127 volts cada uma, ou 220 entre fases, e mais um neutro. E um terceiro que é o trifásico, já é um consumidor considerado relevante para a classe residencial. Seriam um neutro e três fases, 127 e 220 volts. Isso para dentro da área urbana, nas nossas famosas RDU. E se for em 127 e 254, isso geralmente é dentro das áreas rural. Na área rural você pode ter até transformador trifásico com essa extensão de 127 e 220, mas normalmente os transformadores da área rural são transformadores monofásicos, 127 e 254 para baixa tensão. E 13.8 e 34 raiz de 3 em transformadores monofásicos, com referência para a terra. Dentro da classe dos consumidores comerciais, existe inclusive uma diferenciação na medição. Você vai atender esses consumidores em tensão ativa e tensão reativa. São dois equipamentos chamados medidores, popularmente conhecido pelo pessoal como contador. É o que faz o faturamento da energia, o que registra o consumo da energia num determinado período. Então você teria lá um medidor para quilowatt-hora e um medidor para potência kVRH, é o reativo hora. Então, dentro desses consumidores residenciais, existe essa característica, porque esse consumidor gera algo falado sobre fator de potência que veremos nas próximas aulas. Quanto aos consumidores industriais, são aqueles consumidores de grande relevância para o Estado. Se fôssemos enumerar aí dentro do Paraná, nós teríamos mais ou menos aí uma gama muito infinita. Como exemplo, vamos dar um Klabin, papel e celulose, registrado na área de Telema. Esse consumidor é atendido em 138 kV. Então ele tem a geração própria e tem mais a colaboração da energia da Copel, ele compra essa energia da Copel. Então ele existe dentro desse consumidor uma usina rebaixadora. Lá ele entra em 138, ele transforma a energia dele para 13.8 e outras tensões, inclusive uma tensão de trabalho dentro da fábrica é de 700 volts, em média 700 volts. E também tem o 127 e o 220, que são para alas da empresa, como escritório, como refeitório, cantina. Então, existe essa gama, essa diversificação de classes de tensões. Mas isso só ocorre dentro dos consumidores, os grandes consumidores industriais.
Como a gente falou anteriormente, as residências e o comércio trabalham com tensões específicas, que é 127, 220 e 220 e 127 trifásico, bifásico ou monofásico.